Olá, gente! A matéria desta semana é sobre fonologia. O que é fonologia? Primeiramente, nós vamos ver qual é a origem desta palavra. A palavra fonologia, ela tem uma origem grega. Fono, em grego, quer dizer som. E temos a outra parte, que é logia, em grego, quer dizer estudo. Então, fonologia é o estudo dos sons de uma certa língua. E a fonologia trabalha com duas coisas básicas, com o conceito de fonema e de letra. O que é fonema? Fonema é um som distintivo. O que é um som distintivo? Aquele que altera o significado de uma palavra. Por exemplo, ó, temos duas palavras bem parecidas: mata e pata. Qual é o som nessas duas palavras que as transforma em coisas diferentes? Temos aqui o M e aqui o P. Então, o M e o P são dois fonemas distintos, ou seja, diferentes. Essas duas palavras têm três fonemas iguais: o A, o T e o A de novo, né? Aqui, ó, ata, ata. Só que o único som que assim faz com que essas duas palavras sejam diferentes são os sons M e P, ou seja, são dois fonemas. Então, ambas as palavras mata e pata têm quantos sons que as formam? Vamos colocar aqui, ó, mata. Mata tem o som de M, o M, o A, o T e o A de novo. Então, a palavra mata tem quatro sons. Então, a gente diz que a palavra mata tem quatro fonemas. E quantas letras tem isso? O que é uma letra, então? A letra, ela é a representação gráfica, ou seja, no papel, escrita, de um fonema. Então, a palavra mata ali, a gente tem quatro letras. A palavra pata, a mesma coisa. Quais são os sons que formam essa palavra? Também são quatro. Temos o P, o A, o T e o A de novo. Quatro sons formam essa palavra. Então, a palavra pata tem quatro fonemas. E quantas letras de novo? Ali escrita P-A-T-A. Quatro letras. Aí vocês devem pensar, né? Ah, então sempre que houver quatro letras, nós vamos ter quatro sons. Nem sempre funciona dessa forma. Quer ver? Vamos colocar um outro exemplo disso. Temos a palavra pássaro. A palavra pássaro tem quantas letras? Vamos contar. O P, o A, o S de novo, o A, o R e o O. Pássaro então tem sete letras, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Agora, quantos sons nós falamos quando nós pronunciamos essa palavra pássaro? A gente fala o P, fala P. O A, a gente fala o A. Agora, esses dois S's, nós os falamos separadamente ou nós falamos como se fosse uma coisa só? O pássaro, a gente fala como se fosse um S só. Então, esses dois S soam como se fosse uma coisa única. Então, a gente tem o terceiro som, que é um som de S. A gente fala o A de novo, o R e o O. Então, a palavra pássaro tem quantos fonemas? 6. Então, nós podemos ver que, em certos casos, nós vamos ter o quê? Um número menor de sons do que de letras. Ou também a gente pode ter o contrário. A gente pode ter mais sons do que letras, como por exemplo, quando acontece com o X. Quando ele tem um som de KS, que nem ó, táxi. Quantas letras tem táxi? Simplesinho, 4 letras. Agora, quantos sons nós articulamos quando nós falamos a palavra táxi? O T,
o A. O X ali, ele tem som de X ou tem um som de KS? Táxi. Ali o X, ele representa dois sons. Um K e um S. Táxi. Então, T, A, K, S, I. Então, a palavra táxi vai ter 5 fonemas. E agora vamos ali para o nosso material. Ó. Então, a fonologia é o que? A parte da gramática que estuda o fonema, ou seja, os sons característicos de todas as línguas. Então, o fonema é o que? Aquela unidade mínima que pode promover a troca de significado de uma palavra, como bola, bota. Aqui é o fonema T que faz com que essa palavra seja outra. Né? Então, o que é? Fonema é a representação na fala. Letra é a representação na escrita. E o que é sílaba? A sílaba é quando a gente solta um único impulso de ar. Né? Por exemplo, vamos voltar ali aquelas palavras. Ó. Mata. A gente solta mata. A gente solta 2 golpes de ar. Então, essa palavra tem 2 sílabas. Lembram disso? Que nós temos aquelas palavras que tem uma única sílaba, como pó, pé, céu, que são o que? Monossílabas. A gente tem essa palavra mata, pata, que tem 2 sílabas, que é dissílaba. Nós temos a palavra castelo, que tem 3 sílabas, que é trissílaba. E tem a palavra poliedro, que tem mais de 3, então é polissílaba, porque poli quer dizer o quê? Muito, vários. Né? Vamos voltar ali ao nosso material então. Agora a palavra hora. Quantas letras nós temos em hora? O H, o O, o R e o A. 4 letras. E agora quantos sons? Esse H, ele soa como um som? Não. Ele só está ali por causa da origem dessa palavra, que ela vem lá do latim, quando essa letra H, ela tinha um som específico, mas hoje ela não tem mais. Então, o H em hora, ele se mantém por causa da tradição da língua. Tranquilo? Então, ó, hora tem 4 letras e 3 fonemas, porque nós só pronunciamos o O, o R e o A. Tranquilo? Aqui a palavra canta. Quantas letras nós temos em canta? 5. O C, o A, o N, o T e o A. Agora, quantos fonemas, quantos sons a gente fala? A gente pronuncia o C, sim, o K. O A, a gente pronuncia o A. Agora, o M e o N, quando eles estão no interior de uma palavra, nós vamos ver que eles fazem uma coisa, que é a nasalização de uma vogal anterior. Aquele A vira A. A gente fala canta. Então esse N, ele perde o seu som de N e ele se torna só como se esse A ele tivesse um tio em cima. Lembra do tio? Aquele sinalzinho que faz com que as vogais fiquem nasalizadas, ou seja, que saia ar também pelo nariz. Então a palavra canta, né, a gente tem 4 fonemas, tem o K, o E, o T e o A, canta. Agora nos exercícios abaixo, ó, nas palavras abaixo, conte quantas letras e quantos fonemas existem nelas. O que a gente vai fazer então? Vai fazer o que eu falei ali anteriormente. A palavra camiseta, quantas letras tem? Vamos contar aqui, ó. C, A, M, I, S, E, T, A. Temos 8 letras e quantos fonemas? Ou seja, todas essas letras que estão ali, elas são faladas por nós. A gente fala o C aqui de camiseta, fala C. O A, a gente fala o M, a gente fala o I, a gente fala o S, fala o E, o T e o A. Então, camiseta nós temos o quê? Nós temos, né, 8 fonemas também. A palavra pássaro, como eu falei ali, ela tem um número de sons menor do que o número de letras. Carro, a mesma coisa. Carro tem quantas letras? Ó? Tem 5 letras, só que quantos sons? A gente fala o C, fala o A, aqueles 2 R's.
é como se fosse um R só, um R forte e o O. Temos 4 fonemas em carro. Tóxico, olha o X ali com som de KS, então a gente vai ter mais fonemas do que letras. Temos o fonema T, o fonema O, o X como KS, o I, o C e o O. Temos 7 fonemas e 6 letras em tóxico. Amora, mesma quantidade de letra e de fonema. Singela, também, mesmo. Aqui, ó, o singela, o N aqui, ele vai formar o quê? Ele vai nasalizar aquele I, não é I, é IN. Esse I vai ficar com som saindo pelo nariz. Então, quantas letras a gente tem em singela? Tem o S, o I, o N, o G, o E, o L e o A. Temos 7. Só que quantos sons a gente fala nessa palavra singela? A gente fala o S? Sim. O I e o N, quando estão na mesma sílaba dentro da palavra, o N faz com que esse I seja nasal. Sai o som aqui pelo nariz. Então, o I vai ficar IN. Uma coisa só. O G a gente fala, o E a gente fala, o L a gente fala e o A. Então, singela vai ter 6 fonemas. Meridiano, aqui a gente tem a mesma quantidade de letras e fonemas também. O exercício 2 é para ampliação de vocabulário de vocês. Vocês vão ter que procurar no dicionário. Pode ser dicionários online, pelo Google, que são gratuitos. Por exemplo, ó, o desempenho da máquina foi decepcionante. Vocês vão ter que achar palavras de mesmo sentido para desempenho. Quais são as palavras que têm o mesmo sentido de desempenho? Comportamento, atividade, exercício, funcionamento, execução. Tranquilo? A gente tem aqui o que? Vários sinônimos. Então a gente tem esse exercício como um ampliador de vocabulário. E a outra palavra ali que vocês têm que procurar o sentido é decepcionante. O que é decepcionante? Alguma coisa que é o que? Aquém do esperado, algo fraco, frágil, ruim, né? Algo que nos entristece. Agora ali, ó, na B, o computador executa. Quais são os sinônimos deste verbo executar? Fazer, realizar, produzir, né? Determinarão. Quais são os sinônimos para esse verbo? Né? Finalizar, concluir, dar cabo de, né? E aí vocês vão fazer isso nos outros exercícios. E ali, por último, a gente tem mais uma retomada da fábula, que é um dos tipos principais de texto narrativo que nós temos. Tranquilo? E aí vocês vão ler a fábula do lobo e do leão. E aí vocês vão ler e vão ter que responder aquelas questões ali, ó. O texto acima é apenas narrativo ou há uma descrição ali? Lembram que o texto narrativo também pode ter trechos descritivos, ou seja, trechos que mostram como são as personagens, como são os cenários em torno das personagens, como é que estava o clima, como que eram as casas. Entenderam que o texto narrativo faz o quê? Ele faz uma série de ações uma após a outra. Só que em um texto a gente pode ter aquele momento em que acontece uma pausa naquelas ações para que se pinte um quadro de como era aquele cenário. Então aí nós temos a descrição. Então vocês vão ter que responder se nesse texto há apenas uma ação após a outra ou se há algum trecho em que é pintado alguma característica dos personagens ou do cenário em torno deles, tranquilo? Quantas personagens há? Qual o conflito? O que é conflito? É quando a gente se depara com um problema. E o que é o clímax? Aquele ponto que te prende a respiração, é o ponto mais tenso da história.
Qual o foco narrativo? O que é foco narrativo? É quem conta a história. Se a pessoa está dentro da história, ou seja, é o eu contando, ou se a pessoa está fora da história, como se ela estivesse vendo as personagens em ação. Então, isso que é para dizer. E aqui o último exercício é para vocês colocarem no texto para reescrevê-lo, colocando mais elementos de descrição, ou seja, vocês vão ter que criar algum tipo de cenário, vocês vão ter que dar características para as personagens, para o lobo e para o leão, ou seja, né, falando como eles eram. Se eles eram grandes, se eles eram fortes, se eles eram novos, se eles eram velhos, isso aí vocês vão ter que fazer. Características físicas, ou seja, aquelas que aparecem aos olhos de todo mundo, ou as características psicológicas, ou seja, como é que as pessoas sentem as coisas, como elas se comportam, como elas assim pensam sobre tudo que está em torno delas, se elas são bondosas, se elas são maldosas, se elas pensam bem dos outros ou se elas pensam mal. Tranquilo? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, mandem mensagem no grupo da turma.